Olá, minhas queridas amigas, estamos de volta com mais um capítulo do livro Uma Mulher que Reflete o Coração de Jesus, 30 Passos para Seguir os Exemplos de Cristo, de Elizabeth George. Nós estamos no 16º dia e hoje nós estaremos falando de como ser benigno como o Senhor Jesus. A benignidade parece ser uma espécie ameaçada como qualidade de caráter. Para ser precisa, existem raros atos de benignidade à nossa volta. Mas, em geral, se você assiste aos noticiários ou ouve as notícias, provavelmente está convencida de que vivemos num mundo muito mau. Contudo, recentemente ouvi algumas boas notícias encorajadoras. Parece que alguns estudantes de uma escola de ensino fundamental na região de Seattle, que estavam passando por problemas de bullying, iniciaram um clube do bem. As crianças escreveram bilhetes do bem e de agradecimento pelos gestos de benignidade que receberam ou viram ser realizados para outros. Então, os bilhetes foram colocados juntos para formar um cordão. Incrivelmente, a corrente do bem chegou a tomar a extensão de todos os corredores da escola, ida e volta. Essa já seria uma história surpreendente por si só. Mas o que é ainda mais fantástico é que o exemplo deles inspirou outras escolas a iniciarem os clubes semelhantes. O exemplo é uma ferramenta poderosa para causar mudança no comportamento. E não existe exemplo maior a seguir no que diz respeito à benignidade do que Jesus, o próprio Senhor. Deus costuma ser retratado como um Deus de ira e vingança. Os críticos amam descrevê-lo como uma divindade cruel e vingativa, mas na realidade o caráter de Deus é justamente o oposto. No Antigo Testamento, Jonas sabia que a benignidade fazia parte da verdadeira natureza de Deus. Deus pediu que Jonas fosse até uma das nações mais bárbaras e brutais do seu tempo para lhes oferecer a salvação de Deus. A reação de Jonas à ordem de Deus não foi muito boa. Ele iniciou uma jornada pelo oceano na direção oposta a fim de evitar ir para a Síria e a sua capital Nínive. Depois de ser lançado ao mar e permanecer 3 dias no estômago de um grande peixe, Jonas foi para Nínive com relutância. Quando o povo de Nínive ouviu as alertas de julgamento, houve um grande avivamento. Você acha que Jonas ficou feliz? Mas ele não ficou. Ele queria que Deus julgasse o povo. Então deu esta razão a Deus para sua hesitação inicial em ir para Nínive. Fugi, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Jonas, capítulo 4, versículo 2. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também testificou da benignidade de Deus. Em sua carta aos cristãos em Roma, Paulo escreveu das riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, explicando que a graça de Deus nos conduz ao arrependimento. Romanos 2,4. Pense nisso. A sua salvação é um resultado direto da benignidade de Deus. Em sua epístola à igreja de Éfeso, Paulo escreveu sobre a ação de Deus de fazer aqueles que estão espiritualmente mortos viverem em Cristo. Ele queria que os crentes soubessem que uma razão para a salvação de Deus aos pecadores era mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. O grande coração de Deus é um coração repleto e transbordante de benignidade. É a benignidade de Deus que o moveu a estender a graça da sua salvação a você. Qual seria a reação apropriada do seu coração para tal verdade? Adoração, louvor e gratidão. E benignidade. Deus estendeu e demonstrou a sua benignidade a você. E você, por sua vez, deveria estender a mão e demonstrar benignidade dele aos outros. Você deve se tornar um elo na eterna corrente do bem de Deus. Como você pode ver, a benignidade é a próxima qualidade em nossas meditações sobre o caráter semelhante ao de Cristo. Como sempre, Jesus estabeleceu o padrão ao irradiar benignidade pura. Na verdade, Jesus era a benignidade de Deus. Título 3:4. Que apareceu em carne humana e lançou-se no meio da sua criação, estendendo
a mão em atos de benignidade em qualquer hora e lugar que vissem numa necessidade. Jesus era a benevolência em ação. A compaixão era tanto uma parte da sua natureza que ele simplesmente não podia desviar de alguém que estivesse em sofrimento. A benignidade, então, conforme exemplificada por Jesus, deseja fazer algo a respeito do que vê como necessidade. Em nenhum lugar da Bíblia você verá a palavra agradável para descrever o caráter de Jesus. Enquanto uma pessoa agradável pode parecer educada, é possível que essa pessoa esteja agindo meramente de forma superficial. É por isso que agradável não qualifica como uma verdadeira qualidade de caráter. A benignidade, por outro lado, fala ao caráter. Uma pessoa benigna é caridosa, compassiva e atenciosa. As ações da pessoa benigna são sinceras e profundamente intensas. Ao ler sobre a vida de Jesus, você não consegue deixar passar essa qualidade vivenciada nos seus atos. Aqui estão alguns exemplos nos quais Jesus agiu com graciosidade e afeição, com benignidade. O homem possuído por demônios. Uma das narrativas clássicas da misericórdia de Jesus foi o momento em que ele expulsou demônios de um homem que se intitulava Legião, porque estava possuído por muitos demônios. Pense num homem que está em dor e agonia. Era ele. Marcos capítulo 5, do versículo 3 ao 5 diz: Morava nos sepulcros, nem mesmo com correntes alguém era capaz de prendê-lo, porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes. Esse homem torturado era uma visão patética. Ninguém conseguia se aproximar dele porque ele era muito violento. Mas Jesus expulsou os demônios, mandando-os para uma vara de porcos. Jesus então mandou o homem de volta para casa, ordenando-lhe que transmitisse aos outros a benignidade que havia experimentado. Jesus lhes disse para ir para casa, para tua família, e anunciar-lhes quanto o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Marcos 5,19. Anuncia-lhes quando o Senhor fez por ti. Essas palavras foram uma tarefa dada pelo Senhor ao homem que estava desamparado e sem esperança, isto é, antes de Jesus libertá-lo. Essas foram quase exatamente as palavras oferecidas ao Senhor como louvor pelos lábios de Maria, a mãe de Jesus, na sua famosa oração conhecida como Cântico de Maria. Ela orou: ó poderoso, fez grandes coisas para mim. Lucas 1,49. Em sua oração, Maria se regozijou em Deus, o seu Salvador. Versículo 47. Se Deus é o seu Salvador, você já sabe no seu coração que grandes coisas Ele fez por você. Por sua benignidade, Ele a salvou de uma vida sem esperança e a libertou. Siga as instruções de Jesus para o homem que fora tomado por demônios. Vá para sua família e amigos, e quem mais ouvir, e conte que grandes coisas o Senhor fez em seu favor e como ele teve compaixão de você. Outro caso foi a mulher flagrada em adultério. Deus odeia o pecado. Ainda assim, pelo seu amor, ele tomou medidas extremas e enviou seu filho para morrer pela penalidade do pecado. Jesus nunca consentiu com o pecado, mas amava os pecadores. Jesus nunca consentiu com o pecado, mas perdoava os pecadores. Numa ocasião, os líderes religiosos tentaram fazer uma armadilha para Jesus, trazendo diante dele uma mulher que havia sido flagrada em adultério. Você pode ler essa história no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. A lei judaica exigia o apedrejamento da mulher, mas a lei romana havia proibido o apedrejamento como crime capital. Infelizmente, esses homens, em seu ódio por Jesus, estavam tentando usar essa pobre mulher para desacreditá-lo. Sem pronunciar uma palavra, Jesus escreveu algo na areia para que todos os acusadores da mulher vissem. Talvez fosse uma lista dos pecados que esses homens tinham cometido, ninguém sabe. Mas seja o que for, Jesus disse aos acusadores: quem entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Versículo 7. Lentamente, um por um, todos os líderes religiosos silenciosamente se retiraram, deixando a mulher sozinha com Jesus. E ele perguntou à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?
Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Gentilmente, Jesus disse: Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Que Salvador benigno nós temos. O mundo é rápido para julgar, mas Jesus é rápido para perdoar. Não podemos pisotear a sua benignidade. Em vez disso, nós esforcemos para ir e não pecar mais. Podemos ver também a benignidade do Senhor com o homem cego. Quando você pensa numa pessoa benigna, que ato singular demonstra a preocupação dessa pessoa? É o toque, não é mesmo? Um abraço? Um tapinha nas costas? Jesus curou muitos cegos, mas numa ocasião a Bíblia nos mostra a atenção de Jesus dirigida em especial a um homem cego. É possível imaginar a benignidade de Jesus quando tomou o homem cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Marcos, capítulo 8, versículo 23 e 25. Você está sentindo o toque benigno de Jesus? Peça. Ele está apenas a uma oração de distância desse toque. As crianças. Quando você entra numa sala de aula, crianças na igreja, que figura costuma estar pendurada na parede? Quando era criança, eu vi uma figura de Jesus segurando uma ou duas crianças no colo, com outras pessoas amontoadas em volta dele, apoiando-se nele, tocando-o, descansando aos seus pés. E ainda posso ver isso na minha mente ao recordar. Agora imagine isso, os discípulos de Jesus tentando afastar um grupo de crianças dele. Isso realmente aconteceu. E o que o nosso Salvador amoroso fez e disse? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai as crianças virem a mim, não a impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 16. Jesus amou, recebeu, apreciou e abençoou as crianças. Os outros as repreendiam e tentavam afastá-las, mas o Senhor da benignidade as valorizava. De forma alguma ele havia presença delas como invasão do seu espaço. De forma alguma queria impedi-las de vir até ele. Se é uma mãe que deseja refletir a benignidade de Jesus, comece com os pequenos ou grandes, que estão debaixo do mesmo teto que você. Ore e faça o propósito de deixar claro para seus filhos que eles são estimulados e prioridade para você e uma alegria para o seu coração. E, acima de tudo, dedique a sua vida para levá-los até Jesus. Um dos meus estudos ao longo da vida é sobre as mulheres da Bíblia. Elas e os seus muitos gestos de benignidade foram catalogados e mantidos para sempre nas páginas das Escrituras. A minha mente corre para longe imediatamente enquanto penso no grande número de mulheres que vivenciaram a benignidade de Deus com relação aos outros. Desfrute dessas poucas e leia com o coração aberto, um coração como o que elas possuíam. Outro caso é o da mulher sunamita. Podemos ver a história dela no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 10. No Antigo Testamento, encontramos o exemplo de uma mulher que viu uma necessidade e agiu. Ela observou que o profeta Elias passava por ali regularmente. Ela também percebeu que ele parecia não ter um lugar onde fazer suas refeições. O que a benignidade dessa senhora fez? Ela tomou medidas e insistiu para que ele comesse com a sua família, sempre que passasse por ali. Ela também percebeu que Elias não tinha um lugar onde ficar. Novamente, o que a sua benignidade fez? Ela perguntou ao seu marido se eles poderiam construir um pequeno quarto de profeta em cima da casa deles, para que Elias tivesse um lugar para onde ficar sempre que passasse ou viesse à cidade. Foi assim que ela apelou ao marido: assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. Os olhos dessa mulher estavam abertos às necessidades do outro, assim como seu coração. Por causa da benignidade de uma mulher, o servo de Deus tinha duas coisas a menos com que se preocupar ao viajar e proclamar a verdade a respeito do Senhor Deus. Ele tinha comida e um lugar onde repousar. A discípula chamada Dorcas, Atos 9, 36 e 41. No Novo Testamento, outra mulher benigna chamada Dorcas também traduziu
por Tábita, percebeu as necessidades dos outros. Lucas, o escritor do livro de Atos, relatou que esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Versículo 36. Entre os seus atos de benignidade estavam costurar túnicas e roupas para as viúvas. Dorcas percebeu que as viúvas tinham uma necessidade de roupas e agiu. Ela vivenciava a descrição de Tiago, de religião pura e imaculada. Ela visitava as viúvas nas suas dificuldades e atendia às suas necessidades. Tiago 1:27. Tanto a mulher sunamita sem nome quanto Dorcas nos mostram benignidade. O desejo de Deus de que sejamos benignos não mudou através dos séculos. É como o apóstolo Paulo escreveu: antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Efésios 4:32. Ser benigno não é algo que você pode fabricar. Você pode fazer um esforço para ser agradável, o que é proveitoso. Mas a benignidade vem de um relacionamento profundo e duradouro com Jesus. É uma atitude de coração, uma condição espiritual. É também um fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23. Quando você andar com Jesus, também mostrará benignidade, o seu coração ficará cheio de compaixão. Você será sensível às tremendas necessidades das pessoas à sua volta. Da mesma forma que Jesus, você mostrará benignidade não somente aos pobres e desamparados, mas a qualquer um que estiver sofrendo, você se tornará. Os olhos para os idosos, os ouvidos para os sofridos, as pernas para os coxos, as mãos para os doentes e o ombro para os quebrantados. Deus, em sua própria natureza, é benigno. Ele responde àqueles que clamam pelo seu nome, inclusive você. Ele é só solidário à sua situação e terno, amoroso e paciente no que diz respeito à sua vida e às suas ações. Como filho de Deus, Jesus espelhava o Pai e desejava que você o espelhe também. Para refleti-lo de forma precisa, Jesus a chama para se afastar de atitudes socialmente aceitáveis, de ser agradável com as pessoas. Ele tem planos muito maiores para você. Uma vida cheia de boas obras e esmolas. Atos 9:32. Ele deseja em você um coração cheio de benignidade real e sincera que vai além do fingimento e da polidez. Um simples gesto de atenção da sua parte pode se tornar uma bênção extraordinária para quem o recebe e para você. A benignidade é uma característica de alguém que faz parte do povo de Deus. E quando você é benigna, exige o caráter de Cristo para o mundo observador, permitindo que os outros tenham um vislumbre de Jesus. Vamos estar orando juntas, pedindo para que essa benignidade faça parte dos nossos dias. Querido Jesus, a minha lista de desejos é longa, mas eu desejo com todo o meu coração viver uma vida de benignidade, imitar a tua compaixão, benevolência e atitude perdoadora. Cria em mim, Senhor, uma compaixão por aqueles que são menos afortunados, que estão em sofrimento ou necessidade. E que tu, Senhor Jesus, seja exaltado em cada ato praticado em teu nome. Que essa benignidade faça parte de todos os meus dias. Amém. Se você gostou desse livro e quer abençoar a vida de alguém, esteja compartilhando o link, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações. Na próxima semana nós estaremos falando de como ser amoroso como o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja presente na sua vida todos os dias e que a benignidade dele faça parte da sua essência. É o desejo do meu coração. Beijo no coração e até mais.